E aí galera, e vamos agora para mais uma aula. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre função exponencial. Aqui eu trouxe uma definição bem básica. O que seria uma função exponencial? É toda função nesse formato aqui, ó. Y igual a elevado a x. Sendo que o a ele tem que ser maior do que 1 ou ele tem que estar entre 0 e 1. A única coisa que o a não pode ser é igual a 1. Ou seja, esse a ele sempre tem que ser diferente de 1. Certo? Essa função exponencial, ela lembra muito potência, né? Porque é toda função do tipo a elevado a x. E aqui nós vemos um pouquinho do esboço do gráfico. Tem duas condições. Quando a é maior do que 1, é uma função exponencial crescente. Ó. Aqui está a curva de crescimento da função exponencial. E quando o a ele varia entre 0 e 1, é uma função exponencial decrescente. Tem uma coisa bem interessante, é que no gráfico ele nunca vai tocar o eixo x, ou seja, a função ela nunca vai zerar. Ela pode ficar bem próxima de zero, mas ela nunca vai zerar. Nem no gráfico da função que é crescente, quando o a é maior do que 1, e nem quando a função é decrescente. O a varia entre 0 e 1. Exemplo de uma função exponencial. Se a gente pegar aqui, ó, f de x igual a 3 elevado a x. É uma função exponencial, onde a base é o número 3. E também eu posso ter uma função g de x igual a 1 meio de x. É uma função exponencial, onde a base é meio. Nesse primeiro caso, como a base, o valor de a é maior do que 1, ela é crescente. E como nesse caso o a ele é menor do que 1, ela é decrescente. Logo eu posso ter funções crescentes ou decrescentes, vai depender de a. Se o a for maior do que 1, ela é crescente. E se o a for menor do que 1, ela é decrescente. E em épocas de coronavírus a gente tá ouvindo muito dizendo que o vírus está se multiplicando por uma curva exponencial. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê disso. E outra, essa curva exponencial, ou crescente ou decrescente, ela é bem mais rápida do que uma reta. O crescimento de uma curva exponencial, ele é bem maior do que uma reta. Por isso é tão perigoso. Passando aqui, gente, eu tenho funções exponenciais desse tipo também. Qual a novidade? A novidade é esse k. Né? Uma função exponencial do tipo k vezes a elevado a x. Então, como é que eu faço isso? O que é esse k? Esse k também é chamado de valor inicial. Aí você diz, César, por quê? É bem simples. Se o x for zero, então vai ficar k vezes a elevado a 0. A elevado a 0 a gente sabe que é 1, só sobrou o k. Então o k é o valor inicial. Seria assim, gente, vamos pegar um exemplo. Imagine que eu começo com 3, certo? E esse 3, ele vai dobrando. Então, do 3 eu vou para 6, certo? Do 6 eu vou para 12, né? Do 12 eu vou para 24. Do 24 eu vou para 48. E assim sucessivamente. O que eu observo? Quem é o meu K? Meu K é 3. E o valor que eu estou multiplicando, eu sempre estou multiplicando por 2. Certo? Eu sempre estou multiplicando por 2. Se o meu valor inicial é 3, como é que vai ficar a função? Vai ficar assim, ó. O valor inicial que é k, que é 3, vezes. Esse a é o fator que eu estou usando para que a função se altere. Qual o fator que eu estou usando? É o 2, porque
ele vai dobrando. Então, vai ser 2. Ó, aqui é 2. Aqui já é vezes 2 novamente, né? Sempre vai dobrando, né? Então, o que é que a gente vai ter? 2 elevado a x. Porque esse x é variável. Porque aqui seria 2. 3 vezes 2, 6, não é? Aí 3 vezes 2 vezes 2 dá 12. Seria assim, gente. Ó, para melhorar isso. Começa em 3. Depois faz 3 vezes 2. Depois faz 3 vezes 2 vezes 2. Dá 3 vezes 2 ao quadrado. Depois 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá 2 ao cubo. E assim sucessivamente. Logo, a função é essa. F de x igual a 3 vezes 2 elevado a x. Então, eu posso ter funções exponenciais que aparece um valor inicial. E sempre o k, que é o valor inicial, vai ser esse. Certo? Sempre esse número vai ser o valor inicial. Significa dizer que aqui vai dobrando, porque tem um fator 2. Certo? Então, a função é 3 vezes 2 elevado a x. Certo? Outro exemplo, se fosse o valor inicial 5, imagine se fosse triplicando, aí seria 15, aí vezes 3, 15, aí vezes 3, 45, 45 vezes 3, 135, e assim sucessivamente. Aqui eu fui multiplicando por 3. Qual seria a função que representaria esse crescimento? A função seria, o valor inicial é 5, como vai triplicando, é 3 elevado a x. Logo, minha função seria essa. Então, eu vou ter dois modelos de função exponencial. Aquele modelo simples, que é f de x igual a elevado a x, sem aparecer o valor inicial. Ou eu vou ter esse modelo, f de x igual a k vezes a elevado a x. Ok? Então, eu tenho esses dois modelos de função exponencial. Agora, gente, eu vou discutir um pouco aquelas questões da lista que ficou faltando. A gente fez a parte de MC e AC, não foi? Agora a gente vai terminar com essa parte de função exponencial. Ó, essa primeira questão aqui, ó. Uma população, deixa eu ajustar aqui. Uma população de bactérias começa com 100 e dobra a cada 3 horas, não é? Assim, o número n de bactérias após t horas é dado por essa função aqui, ó. N de t igual a 100 vezes 2 elevado a t sobre 3. Nessas condições, determine o número de bactérias após 60 horas. Percebe que o valor inicial aqui, que é 100, ó. Por que 2 elevado a t sobre 3? Porque ele diz que dobra a cada 3 horas. Então, a cada 3 horas vai dobrar. Começa com 100. Passou 3 horas, vai para 200. Passou mais 3 horas, vai para 400. E assim vai. Aí ele quer saber, aqui, determine o número de bactérias após 60 horas. Se o t representa as horas, então t é 60 horas. Como é que eu vou saber o número de bactérias? Basta substituir na função. A função é n de t. O t é 60. N de 60. Igual a 100, né? Vezes 2 elevado a t sobre 3. Então, é 60 dividido por 3. Logo, vai ficar 100. 60 dividido por 3 é 20. Aí fica 2 elevado a 20 vezes 100. Eu vou fazer aqui na calculadora 2 elevado a 20. Vai dar um valor gigante. 2 elevado a 20, eu vou repetir aqui o 100. 2 elevado a 20 é 1.048.576. Vezes 100 é só acrescentar 2 zeros. Então, eu pego aqui e acrescento os 2 zeros. Aí, organizando aqui, ó, vai ficar 104.857.600. Veja que cresce muito rápido, né?
Muito rápido mesmo. Começou com 100 bactérias, após 60 horas já está em 104 milhões. O crescimento é muito alto. Agora, essa questão aqui, a gente vai fazer o contrário. Olha a pergunta. Após o início de um experimento, o número de bactérias de uma cultura é dada pela expressão. Aí deu a expressão N de T igual a 800 vezes 2 elevado a 0,40T. Aí ele pergunta, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 819.200 bactérias? Veja, ele não quer saber o número de bactérias, ele já deu o número de bactérias, ele quer saber do tempo. Né? Quanto tempo após o início essa cultura está esse valor aqui? Ok? Ele quer saber o tempo. O que é que a gente vai fazer aqui? Perceba uma coisa, o N é o número de bactérias, não é? Ele já deu. Aí eu vou colocar aqui, o N é 819.200. Esse N de T é isso daqui. Igual a 800, vou repetir 800 vezes 2 elevado a 0,4T. Eu quero encontrar o T, certo? O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar esse 800 que está multiplicando, eu vou passar dividindo, tá? Vou pegar esse 800 e passar dividindo. E repetir o 2,04T. Pode cancelar esses dois zeros, né? Para simplificar. Aí baixa eu dividir 8.192. Calma aí. Fazendo aqui. 8.192 dividido por 8. Que dá igual a 1.024, tá? Fazendo essa divisão dá 1.024. 2 elevado a 0,4T. Aí o que é que acontece, galera? Aqui é uma equação exponencial. Por quê? Porque tem uma potência. A ideia é deixar na mesma base. O que é que eu vou fazer? Esse 2 já está aqui. Eu não tenho como mexer. Eu tenho que transformar esse 1024 na base 2. E como é que eu vou fazer? Eu vou começar a fatorar. 1024. Aí eu vou dividir por 2, porque é par, né? Dividindo por 2 dá 512. 512, aí eu divido por 2. Dá 256. Aí eu divido por 2, dá 128. Aí por 2, dá 64. Por 2, dá 32. Novamente, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Aí eu conto a quantidade de fatores 2, é 10. Então, em vez de colocar 1024, eu vou colocar 2 elevado a 10. Certo? Eu fiz a transformação do 1024 em 2 elevado a 10, ok? E esse outro aqui eu vou repetir, ó, 2 elevado a 0,4T. Agora o que é que acontece? As bases são iguais, não é? Como as bases são iguais, a gente pode simplificar. Se as bases são iguais, os expoentes também são, não é? Concorda? Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então eu vou isolar o T agora. Quem vai ser o T? 10. Esse 0,4 está multiplicando, passa dividindo. Ok? Fazendo a divisão, 10 dividido por 0,4, quanto é que eu vou ter? Vamos lá. Dá 25. Então a resposta é 25. Então voltando, gente. Sempre quando ele pedir o tempo, eu vou fazer esse processo. Meu objetivo é isolar o T. Para isolar o T, sempre eu vou pegar a função, o N vai ser dado, que é o número de bactérias, eu vou fazer a simplificação toda, no final vai ter um número para fatorar, quando eu fatorar vai ficar na mesma base, quando ficar na mesma base, a gente diz que corta as bases, né, e baixa os expoentes. Quando você baixa os expoentes é só substituir, aí você encontra o valor de T. Então, após 25 horas, o número de bactérias é 819.200. Tá certo? Vamos passar aqui para a próxima. Essa próxima questão, galera, diz assim, ó. Deixa eu ajustar aqui. Sob certas condições, o número de bactérias B de uma cultura, em função do tempo, medido em horas, é dado por... Eu vou colocar aqui que está um pouquinho pequeno. B de T
Aí tem um T aqui sobre 12, né? Aí ele pergunta, isso significa que 5 dias após a hora zero, o número de bactérias ele está pedindo o número de bactérias. Ele deu o tempo, não foi? O tempo ele já deu, que é 5 dias. Mas tem um problema. Esse tempo ele está medido em horas. E ele foi dado em dias. Eu tenho que transformar 5 dias, multiplicar por 24, encontro o número de horas. 4 vezes 5, 20, vai 2, 120. Então o tempo é de 120 horas. O que é que eu faço agora? É só substituir. B é o número de bactérias. Então o T é 120. Vai ficar 2 elevado a 120 sobre 12. 120 sobre 12 é 10. 2 elevado a 10. Olhando aqui para as alternativas, não tem. Mas é só fazer essa potência. 2 elevado a 10 é 1024. Então a resposta é a letra A. Vocês tenham muito cuidado, que possa ser que alguma questão ele dê o tempo em dias ou dê em minuto. Mas se ele está pedindo em horas, antes de substituir na função, tem que fazer a simplificação, tá certo? Vamos aqui para mais uma questão. Olha aí. Após o início do experimento, o número de bactérias de uma cultura é dada pela expressão. Ele já deu a função. Relembrando, quem é o valor inicial? 1500, né? Onde N é o número de bactérias após T horas. Aí ele pergunta, a alternativa que indica o tempo, ó, novamente ele está pedindo o tempo, necessário para que a cultura alcance quantas bactérias? 1.536.000. É como aquela questão 6, né? Ele deu o número de bactérias e pede o tempo, tá? Vamos lá. Vamos pegar a função, vamos trocar o N por 1.536.000, tá? O N eu troquei por 1.536.000. O 1.500 eu vou baixar. Vezes 2 elevado a T. Aquela mesma ideia. O 1.500 eu vou passar dividindo, não é? Então vai ficar esse valor aqui, dividido por 1.500, igual a 2 elevado a T. Eu posso simplificar, ó, esses dois zeros com esses dois de baixo. Agora eu vou dividir 15.000, né? 360 dividido por 15. Fazendo a divisão, por coincidência, deu novamente 1024. É bom que a gente já sabe quanto equivale, né? 1024. Quanto é 1024? Colocando na base 2. Dá 2 elevado a 10. Né? Se eu fatorar 1024, eu tenho 2 elevado a 10. Como as bases são iguais, eu posso cortar. Sobrou o quê? Direto. T igual a 10 horas. Então a resposta é 10 horas. Sempre quando pedir o tempo, o procedimento é esse. Substituir o N, que é o número de bactérias, e isolar o T. Tá certo, galera? Vamos para mais uma questão. Essa questão é idêntica, só para a gente revisar mais. Quanto mais questões, melhor. Ele diz assim, ó, após o início do experimento, o número de bactérias de uma cultura é dado pela expressão. Ele deu a expressão. Quanto tempo, novamente, né? Ele está pedindo tempo. Quanto tempo após o início, a cultura será de 76.800 bactérias. Vamos lá? Vamos trocar o N por 76.800, igual a 1.200, não é? Vezes 2 elevado a 0,4T. Esse 1.200 eu vou passar dividindo, igual a 2 elevado a 0,4T. Então vai ficar 76.800 dividido por 1.200, que dá 64. Igual a 2 elevado a 64T. 0,4T. Tá? Eu dividi aqui. Tá? Ok? O que é que eu faço agora? Para deixar as bases iguais, eu vou ter que fatorar o 64, né? 64 é tranquilo. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Contando dá 6.
2 elevado a 6 igual a 2,04t. Como as bases são iguais, eu posso menosprezar. Vai ficar 6 igual a 0,4t. Vamos isolar o t. Isolando o t, vai ficar 6. O 0,4 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo a divisão, eu acho que dá 15, mas vamos ver aqui. 6 dividido por 0,4 dá 15. Então a resposta é 15. Tá certo? Para finalizar, vamos ver essa última questãozinha aqui, ó. Ele diz: uma população de bactérias começa com 100. Só um detalhe aqui, dobra a cada 5 horas, tá? 5. Assim, o número n de bactérias após t horas é dado pela função 100 vezes 2 elevado a t sobre 5. Nessas condições, ele quer saber o número de bactérias após 10 dias. Então, novamente, ele deu em dias, né? Mas a gente sabe que tem que ser em hora. Então, se eu tenho t 10 dias, o que é que eu vou fazer? Um dia tem 24 horas, só multiplicar por 24, dá 240 horas. Ele está pedindo direto, né, o número de bactérias. Então, vamos substituir. Quem vai ser o n? Vai ser 100 vezes 2, quem é o tempo? 240 sobre 5. Vai ficar 100 vezes 2, dividindo 240 por 5, vai dar um número bem alto, né? 240 por 5 dá 48. Ó, se você quiser, galera, pode responder 2 elevado a 48, mas vai dar um número gigantesco, então você pode deixar a resposta assim. Então, o número de bactérias é 100 vezes 2 elevado a 48. Tá bom, gente? Foi essas questões que eu quis tratar com vocês. Até mais. Um abraço.